altura de falar sobre o Rock in Rio. Atrapalha-me um bocadinho, não é? Não tem mal. Queres que eu faça este? Eu faço. Se calhar podias fazer anda lá tu. com coisa. Anda lá, eu faço este. Podem eu andar faço para este. trás. Como dá é o para meu andar para último trás. programa, como é o meu último. Está na hora de saber tudo sobre o Rock in Rio, o musical, com a produtora Bianca Caruso e o cenógrafo Jackson Tinoco. Ah, pá, estiveste muito bem. Pá, e é por isso que me vou embora. Tá? Olá, muito Já estou bem-vindos. acima. Desculpem, Olá, isto como hoje. vai? Então, eu estou aqui com um problema. A ignição não está a arrancar bem. Sejam muito bem-vindos. Nós já aqui temos falado todos os dias de tudo e mais alguma coisa que vai acontecer no Rock in Rio. Hoje falta-nos falar deste musical que vai abrir todos os dias o palco mundo do Rock in Rio. Para quem não faz ideia do que esperar, o que é que vai acontecer por lá? Bom, é uma experiência inusitada. A gente parte do princípio de que as pessoas vão ao Rock in Rio para viver uma experiência. E a gente usa essa premissa para contar a história dos 30 anos de festival por meio de um rapaz que viaja através do tempo, viaja no tempo através da música. E aí os personagens vão passando por todas as edições do festival e vivendo suas histórias através das músicas mais marcantes, enfim, mais impactantes entre todas as edições, desde 1985, passando por 91, 2001, as edições que aconteceram aqui em Lisboa, Madrid, Las Vegas, voltando ao Rio de Janeiro. São 58 músicas em 50 minutos. Ok, isto é tipo uma banda que vai atuar, não é? Exatamente. E uma pessoa pode apoiar o musical dizer: eu vi este concerto, eu estava ali. Exatamente. A gente tem uma dinâmica que o musical, estava até comentando ali, ele é quase uma extensão do título. A gente tem uma proposta aqui de fazer algo diferente, realmente, que nunca foi feito. É um híbrido entre o musical e um show. A gente está ali naquele palco mundo, enfim, precisa preencher aquele espaço, levantar 50 mil pessoas. Não somos o Queen, não somos a Ariana Grande, enfim. Exatamente. E a gente precisa ali proporcionar a mesma emoção para aquelas pessoas que estão ali. E essa foi a forma que a gente encontrou. Tem um fio condutor, uma dramaturgia, mas é uma música colada na outra, realmente ali para... Portanto, a responsabilidade toda disto funcionar ou não é dele, é isso? Não, estou a É brincar. também dele. É também dele. Imagina, a gente dividindo o palco mundo com outras grandes bandas, a gente também tinha uma missão gigante de preencher esse palco com um cenário, enfim, que fosse... Tu tiveste de criar, não só um cenário, mas vários cenários, não é? Se passamos aqui por Rio de Janeiro, Las Vegas, Madrid, não, Lisboa... a gente lida com isso de uma forma... Módulos, exatamente, subjetiva. São módulos que se movem pelo palco o tempo inteiro, pelos próprios bailarinos e pelos próprios atores. E eles vão montando uma hora a arquibancada do Maracanã, uma hora eles estão no palco do Rock in Rio. Então são módulos que Passam vão pela se catraca. transformando, catraca, portão do Rock in Rio. Então assim, é realmente uma imersão do público, como se ele estivesse lá em 85 vivendo aquela experiência, sabe? Então É claro a que gente vai levar tem o essa suporte emoção. também de conteúdo do LED, que... A gente tem muitos vídeos que vão ilustrar toda essa história que está acontecendo, porque 30 anos em 50 minutos Sim, tem que ser tem que ter uma coisa que a pessoa entenda. É um minuto e tal para cada ano, aquilo é uma coisa que tem que ser despachada. E agir que isso só prova uma coisa que é que o Rock in Rio não é só música e concertos, tem mesmo esse lado que estavas a dizer da experiência, do visual, da viagem no tempo. A gente entende o Rock in Rio como realmente a vivência de uma experiência. Não é, as pessoas não vão lá simplesmente para ouvir música ou para curtirem todos aqueles ambientes que o Rock in Rio proporciona, mas sim para viver uma história. E a gente inclusive começa assim. A gente começa com depoimentos, qual foi o momento mais marcante que você viveu no Rock in Rio. As e aí são pessoas vários... que estiveram lá. Estiveram em todas as edições, exatamente. Público existe. real. Na E verdade, estes- pessoas comuns. E todos estes atores, que são 30 Nós temos 6 atores e 12 bailarinos em cena. Ok. 7 músicos. 7 músicos. Tudo em palco. Tudo no palco. Isto é tipo uma banda, eles fazem aquelas exigências difíceis, tipo as bandas que vão atuar a seguir, ou eles, foi mais fácil arrumar esta Só gente quero toda. M&M's verde. Não, é bem... Toalhas amarelas. Não, tem um Hoje a gente backstage fez uma enorme de visita muitos assim, técnicos, porque os 12 bailarinos, eles trocam de roupa 5 ou 6 vezes durante 50 Durante o minutos. espetáculo. Então é um backstage todo armado de técnicos, de efeitos especiais, de contra-regragem, de figurino. Camareiras. Quanto tempo foi preciso para ensaiar uma coisa com esse tamanho e com essa dimensão? Então, um mês. Ei? Mês são 6 dias de ensaio na semana, 8 horas de ensaio por dia. E a gente foi para um espaço que representava exatamente o Palco Mundo que a gente fez, todo o dimensionamento. A gente tinha os praticáveis lá nos ensaios que vão ser utilizados no cenário. Do mesmo tamanho que vai ser No caso, utilizado são aqui. 11 módulos. Fala um pouquinho. Nós temos 11 módulos de alturas variadas e
que se movimentam o tempo inteiro. Como eu disse a gente no início, diz que... exatamente, que eles vão fazendo formações, eles dançam, carregam com atores em cima, sai para colocar adereços em cima e volta para a cena. A gente diz que o que o texto tem de simples, a encenação tem de complicada. Exatamente. Mas é que aqui são ambas complicadas, porque pôr esses anos todos no musical, ao mesmo tempo que tem esse lado pouco tempo. Exatamente. Eu às vezes encontro... O Isaac Alfaiate é o único português neste elenco. É o único português. Na verdade, essa é uma surpresa que a gente está trazendo para o festival aqui de Portugal. A gente não podia deixar de ter alguém representando. Eu às vezes encontro-o a surfar. Isto é rigorosamente verdade. Eu às vezes encontro-o a surfar. E agora percebi porque é que eu não vejo há imenso tempo. Porque ele, 1 mês, 6 dias, 8 horas por dia, já percebi a ideia. Já percebi porquê. Mas há uma atriz que toda a gente está a falar também, não é? Porque toda a gente aqui em Portugal também é fã da Porta dos Fundos. E a Tati Lopes está neste musical também. Já foi feito também no Brasil. Vai ser pela primeira vez cá. Na verdade, essa história começou em 2012, quando a gente começou a levantar um musical sobre o Rock in Rio, e aí, no caso, era um Já vi um livro, já vi o filme, faltava aqui o musical. Foram 2 horas e meia de espetáculo, a história era diferente, era uma história fictícia, que passava enfim, pelos ambientes, através das músicas também, mas tinha uma história, uma encenação mais complexa, mais dramatúrgica mesmo, né? Era mais peça de teatro? Não, era um musical. Era, no caso, um musical que parava, tinha cenas, as coisas aconteciam, enfim. E ele todo, as cenas conectadas por músicas, né? Mas tinha momentos de dramaturgia e momentos de música, tudo isso conectado. Na verdade, era a história de um casal, uma história de amor do Aleph, que está nesse musical também, que se apaixonava pela Sofia, o Aleph... A Sofia. A Sofia e a Tati. E aí tinha a história dele, a história dela. Eles se comunicavam através da música. Ela tinha uma facilidade imensa de falar. Ele não conseguia falar, ele só conseguia falar através da música. E assim eles se conectavam. E aí, no segundo ato, eles se encontravam no Rock in Rio, numa edição do Rock in Rio. Então, aí tinha os bastidores, tinha momentos de palco, momentos de camarins. Bom, atenção, isto era o musical, era o musical lá. Atenção, não estamos a fazer spoiler para o cá. Não estamos a estragar a história, sim. Não, esse foi um desafio para o diretor, que é o Rodrigo Nogueira, que foi um super desafio para ele transformar 2 horas e meia, o mesmo conteúdo, em 50 minutos. E numa história completamente diferente, num formato completamente diferente e que a gente nunca fez, Ou seja, mesmo que uma pessoa tenha visto a versão de 2012, agora é uma coisa completamente E é isso que vão poder assistir então já a partir do dia 19 no Parque da Bela Vista, no Rock in Rio, que começa já no dia 19, 20 e depois 27, 28 e 29. Todos os dias a abrir o Palco Mundo vamos ter um musical Rock in Rio. Atenção, não fizemos spoilers, queria só que não estragámos a história. Nem vamos dizer que entram pessoas que nós conhecemos lá no meio. Uma delas já veio cá dar uma entrevista. Não vamos dizer isso. Não vamos dizer. Muito obrigado por terem vindo até aqui. E até dia 19. Encontramos-nos lá no Rock in Rio. Até lá. Até já. Tchau. Está na altura de fazermos um curso.